E um estudo da FGV Agro aponta que as taxas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros pode reduzir o PIB do Brasil em até 0,41% e as exportações do agro para o país em 75%. Vamos entender o que isso significa agora, os possíveis impactos, com o pesquisador da Fundação, Cícero Zanetti, que já está aqui com a gente. Cícero, bom dia, bem-vindo ao Agro Manhã. Bom dia, Carol. Bom dia, Valtena. É um prazer estar falando com vocês. Prazer é nosso, Cícero, e torcendo para que hoje, no começo dessas negociações, a gente já consiga avançar um pouco, né? Porque o prazo é curto, né? 1º de agosto. Então, hoje a gente tem uma série de negociações, uma série de reuniões em Brasília, né? Então, alguns setores, né? Algumas representatividades do setor privado e do governo foram chamados para essa reunião. E a gente tem uma expectativa também que logo em seguida tem uma reunião com o nosso setor, o agronegócio. Então, a expectativa é que a gente negocie, né? Pois é, explica pra gente o que significa, né, reduzir o PIB do Brasil em 0,41% e as exportações do nosso setor para o país em 75%. Então, Carol, qualquer análise que a gente for fazer agora, ela acaba sendo muito preliminar. Mas o que acontece? A gente consegue trabalhar com modelos econômicos capazes de fazer esse tipo de projeção. Então, a gente leva em consideração as transações, o comércio entre mais de 140 regiões no mundo. Então, esses modelos são utilizados por Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio, FMI, entre outras instituições. Bom, o que a gente conseguiu projetar? Que num cenário onde o Brasil ele aceita essas tarifas de 50% para os Estados Unidos, a nossa atividade, né, industrial, a nossa produção, a nossa capacidade de geração de riqueza, ela pode cair até 0,41%. Então, isso significa que num cenário onde eu estou fazendo um esforço absurdo para crescer 1% ao ano, 1,5%, eu ainda vou ter que fazer mais um esforço para compensar essa perda de comércio com os Estados Unidos. E o cenário ele se agrava à medida que o Brasil entra num processo de retaliação, como aconteceu com os Estados Unidos e China, né? Então, por que essa retaliação ela é tão prejudicial? Porque ao tarifar os produtos americanos, gera também um processo inflacionário, um aumento de custos na nossa produção doméstica, naqueles setores, naquelas atividades que dependem dos produtos importados que vêm dos Estados Unidos. E aí um caso específico é o nosso setor, o agronegócio, com alguns insumos de produção vêm diretamente dos Estados Unidos. Aí o Trump anuncia também ontem que vai taxar a Rússia. A Rússia é um fornecedor de insumos para o Brasil. Então, isso também prejudica o nosso agro aqui, na medida que adubos defensivos vêm de lá também? Se confirmar isso? Então, a gente precisa lembrar que essas tarifas elas são o par bilateral, né? Então, as tarifas aplicadas dos Estados Unidos para a Rússia, elas acabam tendo impacto no Brasil numa possibilidade de desvio de comércio. Então, você vai procurar, né, à medida que você tem uma tarifa de importação muito alta para entrar no mercado americano, você pode procurar outros mercados. Mas você tem que lembrar que, para esses mercados, você já tem outros fornecedores. Então, como que você abre novos mercados? Você abre através de negociação internacional, através de acordos de livre comércio, acordos de cooperação, acordos técnicos. Então, esse mercado ele não é aberto da noite para o dia. Então, não significa que os litros de laranja que eu vou deixar de exportar para os Estados Unidos, eles vão ser automaticamente redirecionados para a China, União Europeia ou qualquer outro destino. A gente precisa lembrar que esses acordos comerciais, eles são negociados, eles são tratados e pensados durante muito tempo. Então, a gente precisa organizar a nossa casa, entender o que está acontecendo. Claro que tem um viés político muito forte, mas do ponto de vista econômico, a gente precisa colocar em ação todos os acordos que estão adormecidos aí nos últimos anos com o Reino Unido, com o Canadá, com os tigres asiáticos, com diversos países na América Central. Então,
a gente precisa fomentar esses acordos para justamente que quando você for pego de surpresa ou numa possibilidade de aumento de tarifa, você tem outros mercados para colocar os nossos produtos. O que a gente está percebendo é que tem essa negociação do nível diplomático, as implicações políticas, mas provavelmente esses setores que estão diretamente afetados, suco, café, enfim, cana, tem questão de celulose, é provável que essas empresas brasileiras que têm grandes negócios nos Estados Unidos já estejam nomeando lá representantes para conversar com os compradores de lá, porque também não é só não vender daqui para lá. O cara de lá também tem que se organizar para quem vai ser o fornecedor dele. Então, você tem esperança de que essas negociações elas sejam conduzidas mais pelo setor privado do que pelos agentes políticos? Certamente, Valteno. Eu acho que no campo político a gente vai ficar ainda com algum ruído ideológico e político aí por trás disso tudo, né? A gente tem, falando aqui do nosso setor, do agronegócio, a gente tem importantes players, né? Importantes empresas que negociam com o mercado americano, que estão aqui no Brasil, e compradores americanos. Então, é muito esperançoso, né, que essas empresas, né, a gente tem essa expectativa que essas empresas elas consigam, de certa forma, negociar. Então, qual que é a nossa expectativa? Claro que a tarifa de 50%, como a gente colocou no estudo, ela é impeditiva de comércio, porque haja visto que você tem produtos com 0, 2, 3% de tarifa de importação. O que nós pagamos, o que nós temos maior a tarifa de importação, né, que os americanos pagam dos nossos produtos, é suco de laranja e refinado de açúcar. Então a gente está saindo de 0, 2% para 50%. Então o que a gente espera né, ao longo dessas semanas até o dia 1º de agosto? Que a gente consiga fazer uma boa negociação, consiga liberar grande parte dos produtos do agronegócio e que, se houver aumento de tarifas, que essas tarifas aí girem em torno na casa de 10%, 15%, que é o que o suco de laranja e os refinados de açúcar já pagam quando entram no mercado americano. Tá? Então, tem também questões de propriedade intelectual, valores, a produção de alto valor agregado, como a produção da Embraer, também a importação de turborreatores, propulsores. Então, isso tudo vai ser negociado e a nossa esperança é que somente alguns itens, somente alguns produtos sejam de fato tarifados. Mas, lembrando, a gente precisa deixar a parte política, o viés todo de lado e pensar na parte econômica, negociar e negociar. É isso, Cícero Zanetti, pesquisador da Fundação da FGV Agro. Cícero, seguimos daqui acompanhando. Obrigada pela participação, viu? Obrigado, pessoal. Bom dia para vocês. Bom dia.